Paramos no final do capítulo 16, iniciamos agora 17, ou ali a missão de Paulo, a missão de Barnabé, Silas. Vamos ver o que a história conta aqui no decorrer desses capítulos, dando continuidade pelo 17. Verso 1 vai nos dizer assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então aqui a gente pode já ver novamente Paulo entrando em ação, pregando aos judeus, discutindo com eles no seu ambiente de conforto, vamos assim dizer, né? Nas sinagogas, ensinando-os, discutindo sábado após sábado, mas sempre baseado no quê? Nas Escrituras. Ele não tenta, pelo seu conhecimento, ele não tenta, pelo seu poder de persuasão ali, convencer a quem quer que seja. É sempre baseado nas Escrituras. E aqui, diga-se de passagem, a gente está falando das Escrituras, quais estas? Está falando do Antigo Testamento, está falando dos livros da lei, está falando dos profetas, que era basicamente o que os judeus estudavam nas sinagogas, era a leitura que eles faziam na sinagoga. Então eles tinham esta base para ler, discutir e rever ali as suas leis, rever os seus costumes, rever ali a sua conduta baseado no Antigo Testamento. Então era ali aonde Paulo lia e debatia com eles a todo sábado. E em cima do Antigo Testamento, como eu costumo dizer, e vou ser repetitivo aqui quantas vezes forem necessárias, o Antigo Testamento apontava para Jesus. O Antigo Testamento, os profetas ali, eles já diziam, olha, virá um Cristo, ele passará por isso, por aquilo, por aquele outro, será o Rei, será o Salvador e tudo. Então, todos apontavam para Jesus. Jesus esse que Paulo está apresentando novamente aos judeus, apresentando também aos gentios, e com base nesta palavra era onde ele demonstrava tudo isso, era onde ele, se assim podemos dizer, né, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas era onde ele provava para os judeus que verdadeiramente Jesus era o Cristo, aqueles de quem eles tanto liam lá no Antigo Testamento, era esse que teria vindo, morrido na cruz e ressuscitado e que virá para nos resgatar um dia, né? Aí o que acontece aqui no verso 4? Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Olha só, naquela época também já existia, não é só hoje. Ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Então aqui a gente vê que determinado grupo de pessoas age desta forma, né? Os judeus naquela época e não diferente vemos hoje. Se você não é de acordo comigo, saia daqui, senão a gente vai fazer algo contra você. É mais ou menos isso que se passou lá e é mais ou menos isso que se passa na atualidade. Lembrando que nosso estudo aqui é baseado na leitura da palavra, trazendo essa importância de ler, reler, entender o contexto, mas a gente não pode negar o fato de que precisa ser feito esse paralelo entre a origem das coisas, aonde tudo começou,
e o que a gente vê hoje, que não é diferente. Então não é o fato de ser contra isso, contra aquilo, criticar isso, criticar aquilo. Não, longe de mim, não é o meu intuito fazer isso. Embora a gente veja muita coisa incoerente relacionada à palavra de Deus nos dias de hoje, mas a gente vê também que isso já começou lá atrás, isso já havia lá atrás. Essa falta de instrução, essa falta de interesse pela leitura, essa falta de interesse por aprender a respeito da palavra de Deus e simplesmente se apegar numa tradição, né? Sempre foi assim, a gente aprendeu assim, então a gente não vai mudar e, enfim. Isso acontecia lá atrás e acontece hoje. Aqueles que não aceitavam a palavra lá atrás, no tempo de Paulo, existem também aqueles que não aceitam hoje a verdade bíblica e ficam cada um com a sua verdade cultural, por assim dizer. Eu aprendi assim e vai ser assim e nada vai mudar. Ou a verdade por conveniência, né? Eu estou fazendo assim, está dando certo, né? De uma certa forma, por assim dizer, está funcionando, a igreja está crescendo, estamos avançando, como assim chamamos, mas numa visão humana. Será que é esse o crescimento do reino ao qual a palavra se refere? Né? Então há aqueles que não aceitam o que a palavra nos diz, a verdade bíblica, né? Assim como já disse que haviam os judeus lá atrás. E quando existem esses resistentes, existem esses que não se apegam aos estudos e à verdade da palavra de Deus, eles vão tentar de alguma forma reunir mais e mais pessoas que pensem da mesma forma, que também sejam contrários a esse ensino, e vão tentar silenciar aqueles que trazem o estudo da verdade, que trazem à luz a palavra de Deus, ou aqueles que trazem uma reforma, né, aos costumes, assim como historicamente a gente já viu que aconteceu com muitos. Aconteceu com os apóstolos, aconteceu com grandes reformadores, aconteceu até hoje com aqueles que tentam lutar contra um sistema religioso que se impõe no meio do povo. E quem se levanta contra é silenciado, é calado. Talvez não como aqui a gente viu no texto Jason e aqueles que ele recebeu dentro da sua casa. Talvez a gente não é arrastado em praça pública e apedrejado ou colocado na prisão, como foi feito com Paulo e Silas. São meios mais sutis, talvez menos violentos, mas muitos não têm a oportunidade de falar ou de confrontar pecados que são ali nitidamente contrários ao que a palavra nos ensina, né? Quantos de nós, ao não sermos de acordo, já não fomos... Talvez o que eu vou falar pareça infantilidade, mas acontece muito. Talvez quantos de nós já não fomos bloqueados em redes sociais, excluídos de grupo, proibidos de falar com irmãos que não fazem mais parte da mesma congregação, né? E até difamados, caluniados, simplesmente pelo fato de não aceitar certas regras impostas por uma instituição que se auto-intitula como igreja. Acontecia lá e acontece na nossa atualidade. Vamos dar continuidade aqui. Só não posso esquecer do verso 9, esqueci de comentar isso aqui. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Quer dizer assim, o interesse não é nem que vocês parem de fazer aquilo que estão fazendo, que vocês parem de falar aquilo que estão falando. O interesse é que se torne público que a nossa opinião prevaleceu. No caso aqui dos judeus. Por quê? Não era o fato de que Jason e os outros deveriam realmente estar presos e tudo para que não corresse o risco mais de que eles falassem em nome de Jesus. Mas pelo simples fato de pagar uma fiança, de ceder aquilo que os judeus estavam exigindo, então tá pronto, se a nossa opinião ela prevaleceu, isso é o que vale. Não se trata nem da justiça em si, de não avançar com aquilo que eles entendiam como injusto. Se trata simplesmente do fato de eles poderem levantar a mão e dizer assim, ei, a gente é que manda aqui, a nossa opinião é a que vale.
E eles não estão muito preocupados com o que vai se passar depois. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão continuar pressionando para obter os seus próprios benefícios. E sempre poder dizer assim, ó, aqui é a gente que manda, o território é nosso, a lei é nossa, então a gente faz dessa forma. E isso é o mais complicado, né? Enfim, verso 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isso aqui é muito interessante porque eu já ouço depois de muito tempo, desde que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, foi algo que isso me chamou a atenção, o comportamento deste povo. E é assim que eu aprendi, e é assim que eu transmito a informação, não por uma cultura, mas porque isso realmente fez sentido para mim e acredito que vai fazer para vocês. Mesmo aqui, toda segunda-feira, a gente só faz a leitura da palavra e eu faço breves comentários entre um verso e outro. Mesmo nessa situação. Acabou-se a aula. Finalizamos o vídeo, finalizamos a câmera. Eu peço por cada um aqui e que isso se torne uma obrigação para cada um de vocês. Que voltem-se às Escrituras e voltem-se a Deus para saber se tudo aquilo que a gente viu aqui nesta aula, se tudo aquilo que eu vos falo aqui, procede de Deus. Porque essa era a nobreza dos bereanos. Era de ouvir a mensagem, de receber aquela mensagem, mas depois ir conferir nas Escrituras se realmente era isso. E essa deve ser a nossa nobreza também. A gente pode ouvir pregação da internet, a gente pode visitar as igrejas, pode ouvir pregadores famosos, não há erro, não há pecado nisso. Mas faça atenção, ore ao Senhor e peça discernimento daquilo que vocês têm ouvido e debrucem-se sobre as Escrituras e façam o comparativo. Aquilo que eu estou ouvindo condiz com a palavra de Deus? Aquilo que aquele senhorzinho está falando lá, aquilo que aquele pregador muito bom, que tem um discurso muito bacana, que prende a nossa atenção, que prega durante 2 horas e eu não quero que a pregação acabe. É muito legal ouvir, bacana, tem milhões de seguidores na internet. Ok, mas está de acordo com isso aqui? Se está de acordo, amém. Vamos para frente, a gente continua, não há mal nenhum nisso. E o nosso dever, cada um de nós, é de transmitir a palavra do Senhor, é de propagar essa verdade. Agora, o que a gente não pode fazer é propagar a nossa vontade e esperar que todo mundo aceite e proibir que a gente vá procurar saber se é verdade em qualquer outro lugar. Então, temos que ter em nós a nobreza dos bereanos. Examinar todos os dias as Escrituras para saber, isso aqui que eu estou ouvindo é verdade? Isso aqui que eu estou sentindo aqui no meu coração, que eu penso aqui que é Deus falando comigo. Mas às vezes é só o teu coração que é enganoso, tentando te levar para um caminho que você não deve ir. Quer saber se o Senhor está falando com você? Vai para a palavra dele. Ele não vai falar por outro lugar. Pode acontecer. Mas, sobretudo, ele vai falar através da sua palavra. Ele não vai jamais se contradizer. Ele não vai falar para você uma coisa que não está aqui, ou ainda que seja contrário ao que está na palavra dele. Amém? Guardemos em nós, então, esta nobreza dos bereanos. Verso 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Aqui a gente vê 2 vezes já eles falando de mulheres de elevada posição, né? Porque, para já, na história aqui, na época, as mulheres não tinham, talvez, ali tanta liberdade como tem hoje. Sobretudo, mulheres de posição mais elevada também tinham outros interesses a cuidar, outras coisas a se ocupar. E aqui, quando a palavra nos diz 2 vezes ainda a respeito das mulheres de posição mais elevada, que também ouviram a palavra, creram naquilo que foi pregado, então é para que a gente faça atenção. Opa, isso daqui não era falado para qualquer um, em qualquer lugar. Tinham pessoas bem instruídas, tinham pessoas inteligentes,
que eram capazes de analisar a Escritura, de entender o que está sendo falado e tomar por si só a decisão, além de que havia o Espírito Santo também que já atuava e já trabalhava aqui em meio a muitos deles, né? Verso 13. Vamos lá de novo, nossos amigos entrando aqui na história, né? Mais uma vez. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando multidões. Quer dizer, não bastasse em um lado, eles vão para outro e vão para outro. Por quê? Porque eles não querem que a verdade seja exposta. Porque para eles prevalece somente as suas leis e aquilo que eles acreditavam até ali, aquilo não ia mudar. Estavam esperando um rei completamente diferente, então eles não admitiam que Jesus fosse esse rei que a palavra havia prometido, né? Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Em Atenas, quando esperava por eles, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Os outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então você vê aqui, mais uma vez, que Paulo não fala uma vez e vira as costas. Ele discutia todos os dias com pessoas que tinham conhecimento na palavra, com pessoas que frequentavam regularmente a sinagoga, né? Gregos tementes a Deus, quer dizer, já conheciam também uma parte da história de Deus, nas praças e tudo. Então, quer dizer, aonde ele passava, ele discutia com essas pessoas, ele apresentava as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Não era restrito à leitura da Torá na sinagoga no sábado. Então aqui pela palavra de Atos capítulo 17, a partir do verso 16, quando Paulo chega em Atenas, nessa viagem, nessa peregrinação dele, a gente pode entender e pode ter como exemplo que Paulo pregava a tempo e fora de tempo. Por onde ele passava, ele exercia o seu ministério. Ele transmitia a palavra do Senhor, né? Então não podemos ser agentes secretos do Senhor que só trabalham, só manifestam ali a sua posição quando estão confinados dentro de 4 paredes que chamamos de igreja. Aqui eu sou alguém, lá fora eu sou só eu mesmo. Aqui eu tenho uma posição, eu faço isso, eu faço aquilo, eu prego, eu canto, eu oro, eu isso, eu aquilo. Mas saiu da igreja, eu não exerço porque é difícil pregar, porque eu não sou aceito, porque as pessoas não me ouvem, porque eu não tenho oportunidade. Aqui mesmo na Europa a gente ouve muito isso. Eu não vou na rua pregar porque é proibido falar de Jesus. Então a gente se apoia num monte de desculpa, num monte de coisa, dizendo assim, eu não posso, eu não faço, eu não isso, eu não aquilo. Mas dentro da igreja a gente quer todas as posições possíveis. Gente, pregar para crente, além de fácil, é incoerente. Porque eles já conhecem. O que a gente tem que fazer dentro da congregação, ao meu ver, tá? Posso estar redondamente errado, vocês podem discordar se assim quiserem. Não há problema nenhum nisso. Dentro da congregação, é um tempo que a gente tem para ler a palavra, conhecer um pouco mais, termos comunhão uns com os outros, nos suportarmos uns aos outros em amor, suportando as dificuldades uns dos outros, porque somos falhos e temos todas as nossas questões,
Então é o tempo de se conhecer, de se suportar uns aos outros, clamar a Deus para que Ele esteja conosco, para que principalmente a gente exerça a nossa função fora daquelas quatro paredes. Para aqueles que não conhecem, para aqueles que por algum motivo talvez se afastaram, se desviaram, para aqueles que são necessitados. Eu tenho esse exemplo em Paulo aqui, e é o que talvez, como eu comuniquei no início aqui da aula, que já deveria ter feito há muito tempo, mas antes tarde do que nunca, é aquilo que eu pretendo colocar em prática hoje. Ir para a rua, ter o contato com tais pessoas que precisam, com aquilo que o Senhor me presenteou como dom. Às vezes você tem o dom de sei lá, pregar, cantar, orar e tudo. Por que a gente não coloca isso em prática na rua? Por que a gente não coloca isso na rua, quando eu quero dizer assim, por onde passamos? Numa simples compra no supermercado, numa simples ida na padaria, para as meninas que me acompanham aí, numa simples ida no cabeleireiro, na manicure e tal, tá sentado ali, que a gente possa exercer isso. Apresentar esse Jesus que talvez muitos não conhecem por onde a gente passa, né? E esse exemplo eu tenho com Paulo aqui. Não quer dizer que quando a gente fizer isso, a gente vai ser bem aceito. Temos que ter consciência disso e correr esse risco. Porque a gente vê o que se passou até aqui com alguns dos apóstolos e vamos ver o que vai se passar com Paulo no decorrer. Aqui, diga-se de passagem, ele está aqui em Atenas, porque já não ficou em Bereia, porque estava sendo caçado, estava sendo procurado, né? Então a gente sabe que por onde a gente passar, onde a gente fizer a diferença e levar a verdade de Cristo, por muitos a gente não vai ser aceito, né? Vamos lá, verso 19. Então o levaram para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E aqui a gente fala muito, né? Eu pelo menos já falei aqui em alguns estudos a respeito de saber quem é e a respeito de conhecer, né? Que são duas coisas muito diferentes. Tem muita gente no nosso meio e ao nosso redor, quando andamos aí nos lugares de trabalho e tudo, que talvez já ouviram falar de Deus, talvez já ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem verdadeiramente, né? Que são duas coisas muito distintas e a nossa função é fazer com que ele seja conhecido, levar essas pessoas até um relacionamento com Deus, levar essas pessoas a verdadeiramente conhecer, para depois dizer assim: eu não acredito, não, isso não é verdade, isso para mim não faz sentido, eu já ouvi falar de Deus, mas para mim não faz sentido. Ok? Então a gente convida para um relacionamento, essa é a nossa função, né? Para que eles não sejam, como acabamos de ler aqui, né, como os atenienses que adoram ao Deus desconhecido, adoram ídolos em barro, em porcelana, cerâmica, em madeira, em ouro, adoram todo tipo de coisa que não pode nada por eles, simplesmente por ter algo ao que se apegar. E aqui, a partir do verso 24, é mais uma vez muito interessante e um grande exemplo para nós. Paulo vai anunciar quem ele está vindo anunciar as boas novas, através do quê? Através do exemplo da palavra de Deus. O Deus, verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas.
De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Quer dizer, Deus criou tudo, todos, determinou o lugar de cada um, como seria cada coisa, e fez tudo isso para que gerasse tais dúvidas na nossa cabeça no tempo atual, e isso vem desde os tempos antigos também, mas ao todo longo da história, e traduz-se aqui pelo verso 27, que gerasse essa dúvida em nós para que a gente pudesse buscar explicação, buscar respostas, é o que a palavra quer dizer assim, que os homens tateando, quer dizer, eu vou pegando aqui, eu vou buscando ali, até que eu possa encontrar esse Deus. Até que eu possa encontrar essa resposta. E esse tateando, buscando, procurando resposta, não é nada mais, nada menos do que um relacionamento. Porque num determinado momento você vai procurar respostas num livro que fala sobre ele, não pode ser em outro lugar, porque senão vão ser só opiniões de pessoas que escreveram, e a gente vai buscar respostas num livro que fala sobre ele, e buscando possa o encontrar. Só que daí no final do verso 27 diz o que aqui, mais pro finzinho? Embora não esteja longe de cada um de nós. Quer dizer, a gente está procurando resposta, procurando, e ele está todo o tempo ao nosso lado. Basta que o quê? Façamos atenção e nos relacionemos com ele. Porque o Senhor não vai falar sozinho. À medida que buscamos por resposta, à medida que o buscamos, vamos o encontrar e ele vai se revelar a nós. Agora, se a gente não busca, se a gente não pergunta, se a gente não questiona e não vem buscar explicação, a quem ele vai responder? A gente não responde ninguém que não nos perguntou, né? Embora deveria ser assim, né? Às vezes tem gente que fala mais do que deveria, mas enfim. Se não tem uma pergunta, por que logo a gente vai responder algo que não nos foi perguntado? Não faz sentido. E com Deus não é diferente. Ele não vai se manifestar a nós se nós não o buscarmos. Verso 28 para continuar. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Então aqui Paulo apresenta, mostra quem é o Senhor, para que veio, por que ele nos criou, mostra o que devemos fazer com isso, como devemos reagir com essa criação. E a partir disso, a partir desse nosso papel aqui, nos coloquemos agora no lugar de Paulo, apresentamos Deus, apresentamos Jesus, expomos as Escrituras e temos que esperar o resultado também que Paulo teve. Não podemos cair na ilusão de pensar que porque estamos falando de Deus, todo mundo vai aceitar e vai dizer amém, eu creio, vou me converter a partir desse momento. Não. Não foi assim com Paulo e não será conosco. Não foi assim com o próprio Jesus e não será conosco. Verso 32 nos mostra isso claramente, que alguns zombaram dele. Além de não crer, ainda zombaram. Falaram, que história é essa de ressurreição? Esse cara tá fora do ar, tá fora da estação, tá falando bobagem. Mas outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez.
Talvez eu esteja falando algo aqui para vocês que vocês já ouviram, algo que talvez seja repetitivo, para alguns seja novo ou não. Mas eu creio que todos os que estão aqui em volta dessa mesa e do outro lado do vídeo fazem parte daquela outra metade que responderam a Paulo. A esse respeito nós ouviremos outra vez. Tanto é que eu sou grato por cada um de vocês e sei que na segunda-feira que vem estarão comigo aqui novamente para ouvir o que vai acontecer no restante da história, para que cresçamos juntos, né? E a outra metade? Aqueles que zombam, aqueles que não creem, aqueles que até falam mal de mim por aí hoje, que ainda sei e respeito da mesma forma e os amo da mesma forma. Qual é a nossa atitude com relação a eles? A mesma que de Paulo, verso 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris e outros, chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo não vai brigar, esbravejar, tentar convencer. Creu, amém. Não creu, ok, tá tudo bem também. Quem sou eu para tentar convencer alguém e dizer o que aquela pessoa tem que fazer ou não tem que fazer? O nosso papel, meus irmãos, é apresentar Jesus tal e qual ele é, como ele veio, para que ele veio. O nosso papel não é convencer ninguém, não é dizer que precisa ser feito assim, 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 assim. Não é o nosso papel. Porque o tempo pertence ao Senhor, o convencimento pertence ao Espírito Santo. E 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 9, se eu não me engano, vai dizer que o Senhor ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos se arrependam. Essa é a vontade do Senhor. Então imagina vocês que sendo essa a vontade do Senhor, a gente sabe que tem gente que não se arrepende, sabe que tem gente que se declara extremamente contra a palavra, contra o Senhor. Se essa é a vontade do Senhor, e ele não invade o coração de cada um para que tomemos as nossas decisões, por que eu vou acreditar que eu devo convencer todo mundo? Volto a bater na tecla. O nosso papel é transmitir as boas novas do Senhor, apresentar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. O convencimento virá pelo Espírito do Senhor. Amém? Finalizado o capítulo 17, temos aqui ainda um pouquinho mais de tempo. O 18 é curto, eu acredito que a gente tem tempo para fazer um pouquinho mais de leitura. Amém? Se todo mundo é de acordo, avançamos. Amém. Amém, obrigado. Era o tempo de tomar água, que a garganta já está seca, porque hoje está fazendo calor de novo aqui. Capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, para quem não sabia, até aqui, Paulo, que não tinha sido apresentado desta forma ainda, além de um apóstolo, além daquele que trazia as boas novas, era um fabricante de tendas. Aqui, aquele que vos fala, segunda-feira está aqui trazendo esse ensino. Nos outros 7 dias da semana, além desta hora aqui, tenho também os meus afazeres, o meu trabalho e tudo, e a gente prega a tempo e fora de tempo, assim que nos é dada a oportunidade, assim que o Senhor abre as portas, assim que o Espírito Santo nos impele a fazer, também fazemos, né? E a gente vai ver o porquê disso, o porquê Paulo também tinha o seu trabalho, porque ele fazia o que fazia, né? Isso é uma parte para frente, um outro capítulo do estudo, mas ele também era um fabricante de tendas. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação.
testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então, mais uma vez aqui a gente vê Paulo exercendo a sua função, o seu ministério, trazendo a sua pregação. E mais uma vez havia a oposição sobre ele. Diante dessa oposição, mais um exemplo aqui, Paulo nos deixa. A minha parte eu fiz. A gente já viu isso também quando Jesus enviou os seus discípulos lá nos primeiros evangelhos, nas primeiras aulas, né? Me ajude a lembrar, todas as aulas estão gravadas e estão disponíveis. Amém. Então, aqueles que têm interesse em rever as primeiras ali, desde Mateus, todas as aulas estão gravadas, disponíveis lá no YouTube, se vocês quiserem também acompanhar isso. Quando Jesus enviou os discípulos, ele advertiu a respeito disso. Vocês vão entrar em cidades, vocês vão falar em meu nome, vocês vão trazer as boas novas. Alguns vão aceitar, outros não vão. Aqueles que não aceitar, batam o pó das suas sandálias em sinal de respeito, virem as costas e pronto. Né? Então foi ensinado isso aos discípulos, foi ensinado isso ali a partir de Jesus, e Paulo bem aprendeu isso e fez a mesma coisa. Né? Então depois que há oposição, há aqueles que não aceitam, não há motivo para que a gente fique debatendo, fique ali relutando e tentando convencer por A mais B que precisa acreditar naquilo que está sendo falado. Novamente eu digo, convencimento não vem por nós. E então Paulo vai aos gentios. Verso 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e morava do lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviram, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Então, quando o Senhor envia, quando o Senhor dá a ordem, quando o Senhor diz para que continuemos, muitas vezes não vai ser nas melhores condições, muitas vezes não vai ser no mais confortável possível, mas se é Ele que falou, Ele te capacitará, Ele abrirá as portas e Ele te abrirá o caminho. Não temas. Poxa vida, mas não vejo isso, não vejo aquilo, não sei fazer, não sei como, não sei por onde. É o Senhor que te autoriza, é o Senhor que te envia. Então, siga. Verso 11 nos encoraja no período de tempo, né? Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Então, mesmo sendo rejeitado, mesmo não sendo ali bem aceito, mas ele continuou porque o Senhor o assegurou que estava com ele. Verso 12. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Por quê? Porque viu que ali era uma troca era uma briga de poder, era uma briga ali daquele que não consegue resolver da sua maneira, ele vai pedir ajuda para alguém que tem mais... Não gosto de chamar também de autoridade, porque a autoridade vem do Senhor, e ali neste contexto aqui, nesta história, era realmente quem tinha o poder sobre o povo, a dominação sobre o povo. Então aquele
e isso é muito importante que a gente retenha isso aqui, que aquele que fala com autoridade, ele não precisa de poder para exercer autoridade. Mas aqui, enquanto os judeus e os chefes da sinagoga queriam demonstrar o poder sobre Paulo para impedir que Paulo falasse, logo essa atitude mostra que na sinagoga e os seus chefes não haviam neles autoridade para impedir Paulo de falar. Porque a autoridade que vinha de Deus estava com Paulo para poder transmitir a palavra. Então aqui eu não sei se ficou bem claro, se a gente consegue entender a diferença entre o poder e a autoridade. Aquele que tem autoridade para falar em nome do Senhor, ele não precisa exercer poder sobre ninguém, ele não precisa obrigar ninguém a crer ou a fazer aquilo que está sendo falado. Porque a própria autoridade que está no Senhor, ela impele com que as pessoas creiam ou obedeçam tais palavras. Aquele que não tem autoridade, ele usa do poder para tentar convencer alguém ou para tentar parar alguém. Ficou claro? Deu para entender aqui? Né? O chefe da sinagoga, não tendo autoridade, ele usava do poder e pedia ainda para que o procônsul da Acaia, aqui, né, aquele que exercia poder sobre o povo, ele pudesse então ali tentar de alguma forma parar Paulo. Na falta de autoridade, usa-se o poder. Verso 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse por mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-los e depois desceu para Antioquia. Duas coisas aqui, muito rápidas, muito breves, eu não quero me estender nesses versos para a gente acabar o capítulo hoje. Paulo raspou a cabeça chegando em Cencreia devido a um voto que havia feito. Paulo, ele, homem, pessoalmente, fez um voto e raspou a sua cabeça. Existe algum mal nisso? Existe algum pecado nisso? Não. Existe alguma obrigação nisso, uma imposição sobre a igreja que devemos fazer em determinadas situações? Não. Não podemos impor aqui algo feito por alguém dentro de um contexto, num determinado tempo, um propósito pessoal. A gente não pode imputar como regra hoje sobre a igreja e dizer que deve ser feito desta forma porque Paulo fez assim, assim, assim. Entendem? Existem leis que não mudam com o passar do tempo, existem doutrinas, existem sim algumas coisas que a gente não pode mudar ou adaptar, mas a gente não pode colocar determinadas situações particulares como doutrina e regra para que seja cumprido como ritual dentro da igreja. Aqui é um fato simples, raspar a cabeça, um homem e tudo, mas vemos muitos assuntos muito mais polêmicos no decorrer aqui dos livros, né? Como o fato de barba, vestimentas, saias, calças, enfim, vamos entrar ainda em outros detalhes um pouquinho mais profundos, mas em outro tempo, em outro estudo, né? E, mais uma vez aqui, rapidamente, verso 21, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, muito cuidadoso ele em fazer a vontade do Senhor, seja para ir, voltar, ou pregar novamente, ou falar novamente a quem quer que seja. Ao passo que hoje, se trazemos uma palavra que é um pouco coerente, é eloquente, é elogiada no final do culto por uma meia dúzia de pessoas, se nos chamam para pregar no próximo domingo, a gente sem hesitar, não, eu vou, por quê? Porque foi bem aceito, eu sou bem visto, eu estou bem posicionado e tudo. E não é o caso. Irmãos, não deixemos com que o nosso coração nos engane e nos coloquemos em lugares onde não fomos chamados. Paulo, fazendo tudo o que ele estava fazendo, sendo rejeitado na maior parte das suas ministrações, por assim dizer, por onde ele passava, perseguição e fugas e tudo. Aqui no primeiro lugar onde ele vem pregar, na primeira passagem onde ele vem
expor a palavra de Deus e muitos creem, se convertem e falam assim: ei, bacana, legal, você pode voltar aqui e falar de novo pra gente? Ele fala: olha, se for da vontade de Deus, eu volto. Ao passo que, enquanto era da vontade de Deus, ele ficou 1 ano ensinando em lugares onde era rejeitado. Entendem aqui a diferença do que a gente tem hoje para o que tínhamos no passado? Aonde se perdeu o temor e o ouvir a Deus? Devemos fazer atenção a isso. Ah, mas eu estou pregando aqui, o meu grupo não cresce, o negócio não avança, é difícil, ninguém aceita e tudo. Mas Deus te mandou estar aqui, então esteja aqui. Ele está com você aqui. Você não vai se adaptar para estar num lugar mais confortável, onde não é a vontade de Deus. E isso é o que Paulo fazia, e este é o exemplo que talvez nós devemos abrir os nossos olhos para seguir com um pouquinho mais de afinco ali, um pouquinho mais de seriedade, e esse tipo de exemplo. Verso 23, estamos caminhando para o fim. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-o para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, aqui de toda essa história, de todo esse contexto que a gente leu aqui, ressaltemos o verso 28 aqui no finalzinho dele, que é o que temos que guardar em nosso coração. Refutava vigorosamente os judeus em debate público. Por quê? Não vale a pena a gente ficar debatendo com aqueles que só querem o contrário da gente. Não vale a pena a gente ficar debatendo e tentando convencer por A mais B a palavra de Deus, pois tem gente que vai tentar achar, mesmo na palavra de Deus, algo para ir contrário àquilo que temos ensinado. Porque a palavra de Deus, ela pode fazer isso? Sim. Se maus intencionados a pegam e utilizam versos isolados, vão tentar convencer por A mais B de que um verso vai rebater o outro, um outro vai rebater aquele, mas são textos fora do contexto. Por isso que o intuito das nossas aulas aqui é leitura do início ao fim, de um capítulo ao outro, para que o contexto seja compreendido do início ao fim e nada seja utilizado fora deste contexto. Amém? E finalzinho aqui, depois da última vírgula do verso 28, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ponto. As Escrituras acima de qualquer tipo de opinião, de qualquer tipo de discussão. Se a gente pode se basear nela, e é somente ela que vai nos trazer a verdade e a direção do caminho onde devemos estar, por que eu vou procurar historiadores, livros, isso e aquilo para provar alguma coisa para alguém? Não, a Escritura por si só ela é suficiente para relatar quem é o Senhor para nós, que Ele é suficientemente grande e nada mais além do que isso. A palavra vai nos dizer que a sua graça nos basta e é a sua palavra que nos basta para anunciar as boas novas àqueles que não conhecem. Amém? Finalizamos aqui, então, mais 2 capítulos hoje. Que maravilha, avançamos rapidamente. E na próxima segunda, capítulo 19, vamos continuar aqui com as viagens de Paulo. Conseguimos acabar no horário hoje, não me estendi, graças a Deus. Muito obrigado pelo ouvido, pela paciência de todos vocês. Muito obrigado pela presença de cada um. E neste momento eu oro, Senhor, para que o Senhor continue, Pai, fazendo a Tua boa obra, Pai,
na vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Sobretudo, Pai, também não esqueça da minha casa, Senhor. Não esqueça dos meus, ó Pai, que a tua graça venha nos alcançar, que a tua misericórdia, Pai, esteja conosco. Livra-nos, Pai, a minha casa e a casa de cada um aqui representada, Pai, das mãos do inimigo, Pai. Livra-nos da astúcia do inimigo, de tudo que ele tenta contra nós, ó Pai, pois bem sabemos que a tua palavra diz que ele anda como um leão, buscando, Senhor, aquele que ele possa tragar. Então que o teu Espírito Santo nos ensine, Pai, a sermos vigilantes na tua palavra, Pai, a sermos vigilantes, Pai, na tua presença, Senhor amado, para não dar brechas para o inimigo que ele possa se achegar em nossa casa, Senhor. De maneira alguma nos deixa cair na mão do inimigo, se esta for a tua vontade. Pois eu bem sei que ainda assim, se algum dia o Senhor nos permitir, eu sei que é o Senhor que nos dará graça, Pai, para que sejamos livres das mãos do inimigo, Senhor amado. Em nome de Jesus, que estas palavras aqui, Senhor, que este estudo de hoje possa estar durante toda esta semana, Pai, no coração e na mente dos nossos irmãos, que eles venham, Pai, a reler e reler e reler a Tua palavra para poder estar cada vez mais maduros em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo abençoe a cada um, dê uma semana cheia de graça e paz a cada um que aqui está, Senhor amado, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Senhor.